bem com vocês, meus queridos? Hoje eu venho trazer uma pequena reflexão acerca da palavra de Deus. Eu sei que nós temos vivido momentos muito difíceis sobre a terra, né? Toda a terra tem acontecido tragédias, mortes, né? Desesperança, situações que levam-nos a ficarmos atemorizados, inclusive. E eu sei que muitas às vezes se questionam, né? Se perguntam, onde é que está Deus? E eu sei que a fé de muitos tem sido abalada. Muitos que diziam acreditar, nesse momento têm esmurecido, têm retrocedido. E eu sei que também tem muitos que, ao invés de parar, de negar a sua fé, tem prosperado, tem prosseguido e crido, assim como eu, temos crido nesse evangelho que nós pregamos, que nós acreditamos, que professamos, né, a fé. E refletindo sobre isso, sobre a desesperança que tem brotado no coração de muitos, e às vezes questionamentos, onde está Deus nisso tudo? Que Deus é esse que permite tantas tragédias, tantas mortes, tanto desespero, tantas diferenças sociais, tanto sofrimento para o povo que muitas vezes é bom ou então não fazem tanta coisa ruim para o outro. Eu quero te trazer neste momento uma palavra de esperança. Quando Deus fez a terra, Ele fez coisas boas para o homem em si. Mas o homem, ele negou tudo que Deus tinha oferecido, tudo que Deus tinha proposto para o homem. E nós sabemos da história de Adão e Eva. Muitos às vezes até acham que é carochinha, história só para enganar toda a humanidade, mas a Bíblia, se você acredita nesse livro, ela relata que houve esse casal que através deles foram procriados, né, até chegar na nossa geração hoje, atual, onde nós temos enfrentado essa pandemia. E ali eles negaram, eles rejeitaram tudo que o Senhor tinha proposto para eles quando eles aceitaram o convite do adversário. E ali eles saíram da presença de Deus, saíram do habitat natural que era deles, que era ali no jardim do Éden, onde Deus se manifestava para eles, onde Deus falava com eles, onde Deus se encontrava com eles e se relacionava com eles. E o homem, ele saiu, nossos pais ancestrais, eles saíram da presença do Senhor. Mas houve um momento que eles se arrependeram, que quiseram voltar para a presença do Senhor. Mas houve consequências. Foi quando Deus disse que a mulher teria dores de parto, o homem teria que trabalhar, né, que ele deveria suar mesmo em prol do seu trabalho para manter a tua casa, ser um mantenedor do seu lar. E Deus, Ele é um Deus que a base do teu trono, ou seja, onde Ele está fundamentado, é justiça e direito. Deus é um Deus justo. Nós estamos acostumados com a corrupção, nós estamos acostumados com a injustiça. Mas Deus, Ele não é um Deus que se corrompe, Ele é fiel, Ele é a verdade, Ele é puro. E Ele não se contamina como eu e você costumamos nos contaminar. E nós não estamos acostumados com isso, porque principalmente nós brasileiros, nós estamos acostumados a dar um jeitinho. E Deus não é assim. Ele vela pela tua palavra, Ele cumpre a tua palavra. E Ele está fundamentado na justiça e no direito. Então era justo que o homem tivesse as consequências dos seus erros, das suas escolhas, como eu e você nós temos hoje. Todas as escolhas que nós fizermos ou fizemos, temos as consequências dela, porque Ele é justo. E a justiça pode ser a justiça terrena, ela é injusta, mas a de Deus ela não é injusta.
O sol é para todos, por brancos, negros, ricos, pobres. Como a pandemia aí está para todos, não importa a classe social, não importa a religião, não importa a condição financeira, é para todos. Mas ele estabelece regras, cuidados, assim como ele fez na época de Noé, quando ele se arrependeu de ter criado toda a humanidade, porque as ações dos homens eram ações negativas que de certa forma, conseguia mover o interior de Deus no sentido assim no sentido de mal-estar. Então ele viu que as atitudes dos homens eram de não arrependimento, era de desolação, atitudes obstinadas, e aquilo estava chegando mal às suas narinas. Chegava mal ao interior, embrulhava. Imagine você estar num local onde a sujeira impera, onde a imundície está ali e você não consegue adentrar naquele lugar. Assim Deus. E ele determinou a Noé, um homem sensível à tua voz, que construísse aquela arca. E ele obedeceu a Deus. Foi um homem diferente naquela geração. E não é diferente hoje, nesse mundo tão caótico que nós estamos vendo. Nessa pandemia, onde muitos não estão contentes com algumas regras, que preferem infringir e pagar o preço. E assim, Noé viu as coisas acontecerem, cumpriu o que Deus disse, porque Deus é justiça. Em nenhum momento ele colocou Deus à prova, em nenhum momento ele desobedeceu no sentido de confrontar a Deus, tentar a Deus, mas ele obedeceu os comandos de Deus, porque Deus sabia o que estava fazendo. E por ser a base do trono, os fundamentos de Deus, justiça e direito, ele vai cumprir o que ele fala. As consequências existem. Mas mesmo assim, Deus não é legalista. Ele entra apesar da sua justiça, apesar do seu direito, ele entra por uma brecha, que é a misericórdia. Em Jeremias 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque na verdade era para todos nós estarmos sendo consumidos pelos nossos pecados. Mas diz aqui também que as suas misericórdias não têm fim. Então as suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Embora nosso Deus ser um Deus justo, direito, ele entra com o fator misericórdia. Ele não é totalmente legalista, ele quebra um protocolo entre a misericórdia. Nessa misericórdia que se renova a cada manhã, ele está aqui hoje falando para você que ele tem um caminho para você seguir, assim como ele deu a direção a Noé para ele escapar daquele dilúvio, para eu e você escapar desse mundo perverso, do que ele vai nos condenar, do que ele nos predestina. Deus, pela sua infinita misericórdia, ele entra sempre como escape para salvar o homem. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. É tempo de arrependimento. É tempo de você deixar suas obstinações, o que você acredita, o que você quer, o que sua alma deseja, os seus desejos carnais, e se voltar totalmente para a misericórdia dele e entrar por esse caminho, esse atalho para alcançar a salvação, para alcançar um bom caminho, para alcançar um bom destino, para alcançar a eternidade. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, ele tem renovado todos os dias essa misericórdia sobre a humanidade para que ela se volte para ele. Embora ele seja justo, deixar o homem padecer diante de suas más escolhas, diante dos seus pecados, das consequências dos seus pecados, que são essas coisas que nós encontramos na face da terra e queremos culpar a Deus, são as consequências dos nossos pecados que vêm desde a época de Adão. O Senhor entra com o fator misericórdia. E um dos fatores da misericórdia, um exemplo desse fator da misericórdia, é hoje ele está lhe alcançando aqui com esse vídeo. Ele diz assim: filho, vem para mim. Eu tenho um caminho de justiça, de paz para o teu interior.
mas tão somente venha para mim, se entregue a mim, que eu vou te conduzir para caminhos, veredas de justiça, aplanar os teus caminhos e te dar a paz. A paz que você tanto deseja, que você não conquista em riquezas, em coisas e em pessoas, mas só em mim para te saciar. Que você mude a visão que você tem. Não pense que é Deus fazendo mal ou permitindo mal, mas são as as consequências dos nossos pecados, das nossas más escolhas, de toda a humanidade, todas as suas ações que cheiram mal para as narinas do Senhor. Mas Ele entra com a misericórdia e te chama para perto dEle, para percorrer nesse caminho de misericórdia, que Ele vai te capacitar, Ele vai te moldar e colocar você no caminho de justiça e de direito, que é assim fundamentado o trono dEle. Esse é o convite de Deus para você nesse tempo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de entrar no caminho da misericórdia de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas, assim como a doença chega para qualquer um, como o sol é para todos, a misericórdia dele é para todos, não é para uma classe, mas para toda a humanidade. Então aqueles que ouçam, aguçem os seus ouvidos e ouçam a voz de Deus, e a tua misericórdia hoje manifesta. Que Deus te abençoe.